Alegria para estarmos aqui juntos, né, com os irmãos, mesmo dessa forma em online, né, transmissão através dos canais da igreja. Mas para a gente é uma grande alegria poder estar compartilhando aí mais uma lição, né, que tem tudo a ver com a nossa vida, né, com a forma de estarmos interagindo e também anunciando a palavra de Deus. Nós estamos agora na lição de número 7, o capítulo 7. Ele inicia a terceira parte desse livro da Igreja Centrada, onde vai falar sobre a contextualização do Evangelho. Essa terceira parte ela envolve 4 capítulos, do 7 ao 10, tudo falando sobre essa contextualização do Evangelho. No capítulo de número 7, nós estamos falando sobre a contextualização intencional. E é interessante que o exemplo que o autor traz sobre a igreja Redeemer, City to City, né, cidade, onde ela fala sobre essa organização que promove esses eventos em prol do Evangelho, da plantação de igrejas. Nós estaremos fazendo uma oração e depois discorrendo os pontos principais dessa lição de uma forma bem prática, bem resumida, para que possamos estar ali participando com os irmãos os assuntos abordados aqui nesse capítulo, que estaremos conversando sobre a contextualização intencional, capítulo 7. Os irmãos que têm o livro poderão estar acompanhando a partir da página número 107. Fazemos oração. Pai querido, nós queremos te louvar, queremos te glorificar, exaltar o teu nome, Senhor. Pelo Deus que tu és, pelas maravilhas que o Senhor tem operado no meio da nossa família, nos nossos lares, Pai, em prol da tua igreja. Nós queremos te louvar por isso, te agradecer por esse dia, pela liberdade que temos de estarmos aqui reunidos em teu nome, e podemos conversar um pouco sobre essa lição tão importante, sobre a tua palavra, e que possamos, Pai, sermos assim, ó Deus, abençoados por ti. Direciona os nossos passos, envia o teu Espírito, Pai, abre o nosso coração para que possamos compreender a mensagem do Senhor nessa manhã. Abençoe cada família da igreja aqui representada. Pai, dê força e sustenta aqueles que estão sofrendo, aqueles que perderam familiares, famílias enlutadas. Pai, que o Senhor esteja, Deus, abençoando, enviando o teu Espírito Santo e consolando cada coração. Sobre nós, Pai, derrama da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor. Continue, Pai, a nos abençoar, a nos sustentar na tua presença. Pedimos a tua direção e assim te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, como eu havia dizendo, essa organização Redeemer, City to City, Redentor Cidade, que promove movimentos em prol do Evangelho e da plantação de igreja nos centros das metrópoles de todo o mundo, eles fizeram uma análise ali do crescimento de algumas igrejas. E aqui na lição, na página 107, ele aborda um crescimento aqui de forma extraordinária na China e também nas igrejas cristãs holandesas. Mas pela abordagem que o autor traz aqui, esse crescimento ocorreu somente no interior. Quando tentaram implantar esse mesmo método de ensino, de propagação do Evangelho, nas grandes capitais, nos grandes centros, eles não tiveram o mesmo resultado, o mesmo êxito. Apesar de esses líderes conhecerem o Evangelho, recursos financeiros, por ansiarem cumprir ali a missão cristã, eles não conseguiam desenvolver nada a mais na maior cidade do país ali, quando ele se referia a Amsterdã, na Holanda. Então, o método que era usado aqui nas cidades do interior não se adaptaram aos grandes centros. E eles procuraram, então, fazer uma análise sobre isso. E nos dois casos aqui, o ministério florescia no interior do país, mas não conseguia ser plantado ou ser estabelecido. As igrejas não se sustentavam, não se mantinham ativas nas grandes capitais, nos grandes centros. Então eles chegaram à conclusão de que o ministério do Evangelho, que se encaixava bem em áreas não urbanas, precisaria ser adaptado à cultura da vida urbana. Essa adaptação necessária à cultura é um exemplo do que chamamos de contextualização. Então aqui, na introdução desse capítulo, ele deixa bem claro aqui a importância de estarmos levando o Evangelho, de procurar levar o Evangelho, a palavra de Deus, de uma forma contextualizada, né? Adaptando à necessidade da cultura, ao dia a dia, ao cotidiano das pessoas, para que essa mensagem possa ser clara,
seu objetivo é ser aceita, né? Ser interpretado de forma correta pelos ouvintes, pelo público-alvo, as pessoas que estamos realizando esse trabalho, esse evangelismo. Então ele entra aqui na primeira parte desse capítulo, falando sobre a contextualização saudável. Ele começa dizendo que contextualizar não é como normalmente se afirma, falar o que as pessoas querem ouvir. Significa antes oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma. As perguntas sobre a vida que estão fazendo, a época e o lugar que se encontram, numa linguagem que elas possam compreender, por meio de apelos e argumentos, com uma força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim todos a rejeitem. Ou seja, a contextualização aqui, ela se refere ao fato de estarmos levando a mensagem de uma forma que possa oferecer respostas bíblicas coerentes, de acordo com as necessidades dessas pessoas, fazendo-as refletir sobre o modo como vivem, como estão lidando com o seu cotidiano, o seu dia a dia, e que elas possam entender essa mensagem e refletir sobre como estão fazendo com a sua vida, né? Mesmo que elas rejeitem, elas não aceitem essa mensagem. Contextualização saudável, então, segundo o autor, significa traduzir e adaptar a comunicação e o ministério do Evangelho a determinada cultura, sem comprometer a essência e as particularidades do próprio Evangelho. O Evangelho contextualizado é marcado por clareza e poder de atração, e mesmo assim desafia a autossuficiência do pecador e o chama ao arrependimento. Ele se adapta à cultura e faz contato com ela, ao mesmo tempo que a desafia e confronta. Se não conseguirmos nos adaptar à cultura ou se deixarmos desafiá-la, nosso ministério será infrutífero. Ou seja, o cuidado de estarmos dentro de um contexto, levando a mensagem de Deus, o Evangelho, mas na sua totalidade, né? Na sua essência, de uma forma que ele não seja corrompido, que ele não seja alterado, modificado por relação com a cultura. Então, deixar de uma forma clara esse poder de atração que o Evangelho tem sobre a vida das pessoas, né? Levando essas pessoas a se confrontarem, a analisarem a sua vida, levando a uma vida de arrependimento, de mudança de atitude. Então o autor deixa claro aqui que se nós não conseguimos nos adaptar à cultura ou se deixarmos de desafiá-la, nosso ministério será infrutífero. Depois, um pouco mais abaixo aqui na página número 108, ele mostra aqui algumas narrativas culturais. O segundo parágrafo aqui da página de número 108, ele fala que algumas culturas são pragmáticas, né, que incentivam seus membros a adquirir bens e poder. Outras já são individualistas e impulsionam seus membros a buscar liberdade pessoal acima de tudo. Outras aqui baseadas em honra e vergonha, enfatizando o respeito, a reputação, a responsabilidade e honra à família. E algumas são discursivas e valorizam muito a arte, a filosofia e o aprendizado. Então todas elas aqui chamadas de narrativas culturais, histórias de um povo que conta seu próprio respeito, explicando a sua existência, e isso de forma compartilhada. Mas o autor segue dizendo que, sejam quais forem essas narrativas culturais e pessoais, a contextualização saudável mostra às pessoas que os enredos de suas histórias só podem ter um final feliz em Cristo. Essa contextualização diz respeito à cultura, mas o que é cultura exatamente? Então ele faz essa pergunta. A contextualização eficiente trata da cultura no sentido mais amplo da palavra, cobrindo a maior área possível. Popularmente, a cultura é vista de forma restrita, como linguagem, música, arte, alimento e costumes. Todavia, quando entendida corretamente,
ela abrange cada aspecto da nossa vida nesse mundo. É comum quando nós observamos aí essas narrativas culturais, de como a vida das pessoas gira em torno disso, né? Incentivando a adquirir bens e poder, a viverem de uma forma individualistas, né? Baseada numa vida onde essas pessoas sejam honradas, reconhecidas, onde se discursa muito sobre a questão do respeito, da reputação, mas a verdade do Evangelho, ela vem para afrontar tudo isso, para nos levar a pensar que realmente somos, o que estamos fazendo da nossa vida, né? Ela implica em levar as pessoas, através da verdade do Evangelho, a refletirem sobre isso, a se arrependerem, a voltarem-se para Cristo. É óbvio que dentro dessa contextualização, muitas vezes, nós não seremos aceitos, seremos reprovados, a verdade do Evangelho vai ser rejeitada por muitos. Mas o autor deixa claro aqui sobre a importância de que a verdade do Evangelho ela deve ser dita de um modo claro, do modo a ser compreendido por essa cultura em que estamos inseridos, no cotidiano, na vida dessas pessoas. Ou seja, devemos deixar a mensagem do Evangelho chegar de forma clara à vida das pessoas, né, para que elas possam ser impactadas com essa mensagem, que elas possam vir a entender realmente essa mensagem. Eu me lembro do exemplo que muitos anos atrás aconteceu comigo. Nós fomos à casa de um cliente, eu e um amigo do trabalho, fazer um socorro, e quando chegamos a esse local, a grade dessa residência estava assim sendo corroída pela ação do tempo. A ferrugem estava praticamente tomando conta dessa grade ali na frente da residência. Uma grande parte dessa grade já estava corroída. E a pessoa que estava comigo, um amigo de trabalho, quando olhou para aquela grade, ele comentou comigo: nossa, como a ação do tempo é implacável, como essa grade está se deteriorando pela ferrugem. Então, me veio à mente aquele texto de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21, quando a Bíblia nos exorta que não devemos acumular tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem irão corroer, onde os ladrões vão escavar e roubarem, mas nós devemos nos preocupar a acumular tesouros no céu, no reino celestial, onde nem traça, nem ferrugem corrói, onde ladrão não escava e roubo, porque onde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. O texto que fala sobre os tesouros do céu, Mateus capítulo 6, versículo 19 ao 21. E aquela mensagem, ela entrou como uma luva no coração desse jovem, porque era exatamente isso que estava fazendo parte do nosso cotidiano, né? Do nosso contexto, daquilo que estávamos experimentando ali. Então eu falei sobre a importância disso com ele, ali enquanto aguardávamos ser atendido pela família, né, para prestar esse socorro. E conhecendo a vida desse jovem, eu tinha observado assim o anseio que ele tinha por conseguir estabilidade financeira. Ele estava realizando ali um curso de engenharia e ele ansiava muito por crescer financeiramente, buscar ali os seus sonhos. Não digo que isso esteja errado, mas conhecendo a vida dele, eu entendi que aquilo era mais importante para ele do que o reino celestial. Então, eu encaixei essa mensagem, essa palavra de forma clara na vida desse jovem. Isso ficou marcado no coração dele. Eu lembro que eu continuei trabalhando um período com ele e ele relatou que isso ficou marcado por conta da forma como foi ali expressada, né, como foi transmitida a palavra de Deus naquele contexto. Então, o autor deixa claro aqui que a contextualização saudável, irmãos, mostra às pessoas que os enredos de suas histórias só podem ter um final feliz em Cristo, né? A cultura, ela afeta cada aspecto da vida humana, determina como as decisões são tomadas, como as emoções são exprimidas, o que é considerado individual e público, como os indivíduos se relacionam com o grupo, com o poder social é usado e como os relacionamentos, especialmente entre sexos, gerações, classes sociais e raças, são conduzidos.
Nossa cultura oferece compreensões distintas sobre tempo, sobre a resolução de conflito, sobre a solução de problemas e até mesmo sobre formas de raciocinar. Todos esses fatores têm de ser considerados quando desejamos realizar o ministério do evangelismo. Contextualização, segundo David Wills afirma aqui, não é simplesmente a aplicação prática de uma doutrina bíblica, mas a tradução dessa doutrina em uma forma de conceituação que se entrosa com a realidade das estruturas sociais e dos padrões dominantes de vida em nossa sociedade contemporânea. Ele segue dizendo que as habilidades de contextualizar é um dos segredos do ministério eficaz hoje. De modo particular, as igrejas dos centros urbanos e culturais devem ser extremamente sensíveis às questões da contextualização, porque é geralmente nessas áreas que a cultura da sociedade está sendo forjada e tomando novos rumos. Eu me lembro assim de um exemplo claro aqui para as nossas vidas. Se não me falha a memória, o pastor Francisco da IPB Central de Londrina, ele trouxe aqui para a igreja um bom tempo atrás, na época do pastor Joseni, se não me falha a memória, um curso sobre a plantação de igrejas em célula. E escorreu aqui nesse treinamento como a igreja ali central de Londrina estava trabalhando com o processo de igreja em células. Ali tudo ocorria dessa forma. Os membros chegavam através das células, eles recebiam discipulado através das células, eram conduzidos à igreja através das células. Então a igreja vivia realmente, praticamente em toda a sua totalidade ali, praticamente todos os membros ali estavam inseridos nesse contexto. E ele trouxe então esse ensino aqui, esse estudo para a igreja presbiteriana de Rolândia, e nós tentamos na ocasião aqui implantar através desse trabalho de célula que estamos realizando. Só que no nosso contexto aqui, na nossa cultura, o trabalho não fluiu como esperávamos, né? A gente imaginava que seria diferente e acabamos conduzindo esses trabalhos em células, mas não tivemos o mesmo resultado que a igreja de Londrina estava experimentando. Então hoje nós continuamos aí com os cultos nos lares, né? Agora interrompidos por conta da questão da pandemia, mas permanecemos com esse trabalho voltado mais a esses cultos domésticos, às reuniões dos lares, para ter esse momento de comunhão e também de estudo. Mas o propósito mesmo do trabalho em célula nós não conseguimos alcançar. Creio também, irmãos, que alguns trabalhos que realizamos aqui, né, alguns sucessos que obtivemos através do trabalho aqui, essa comunhão, por sermos um grupo menor, talvez a igreja lá, penso eu que talvez a igreja não esteja experimentando como nós experimentamos. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nós estamos querendo transmitir para os irmãos a importância de estarmos contextualizando, ou seja, de contextualizar na sociedade que estamos inseridos, no ambiente que estamos inseridos, procurando conhecer o nosso público-alvo, as pessoas que estaremos alcançando, o seu dia a dia, o seu cotidiano, para de uma maneira prática, o mais sucinto possível, levarmos a mensagem de Deus de uma forma clara aos seus corações, de uma forma que seja compreensível a elas. A gente vê muito o exemplo de igrejas que trazem grandes pregadores, né? Doutores mesmo na lei, com grandes formações, e o público-alvo, a igreja em si, muitas vezes não consegue acompanhar essa mensagem, não consegue interpretar essa mensagem da forma como deveria interpretar. Então, quando pensamos nessa contextualização saudável, é importante a gente ter em mente que ela só será assim quando o Evangelho ele permanece na sua essência. Quando Jesus aqui ele é apresentado como um enredo, um final de história feliz para o ser humano. Quando o ser humano é levado a refletir sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia, o que tem feito da sua vida. Mesmo que ele não receba essa mensagem, ele rejeite essa mensagem. Mas o propósito dessa mensagem é levá-lo a essa reflexão, a pensar, a refletir sobre isso, para que ele venha a conhecer a mensagem clara, objetiva,
do Evangelho, verdadeiro do Evangelho, e venha a passar pelo um novo nascimento, pelo arrependimento. Então, o primeiro tópico, o autor ele trabalha essa questão, falando sobre a contextualização saudável, quando ela ocorre de uma forma em que ofereçamos às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma, sobre a sua vida, sobre o que estão fazendo, a época que estão inseridas, o lugar que se encontram, mas uma linguagem e em formas que elas compreendam, com argumentos, com força, para que elas sejam capazes de sentir, e mesmo rejeitando essa mensagem, elas possam ser levadas a uma reflexão, a analisarem a sua vida. E é marcado com clareza quando o poder do Evangelho, através dessa atração, desafia a autossuficiência do pecador e o chama ao arrependimento. Então é muito importante quando pensamos nessa questão da contextualização, para que possamos fazer isso de uma forma correta, inserir a mensagem de Deus de acordo com a cultura de um povo, o seu cotidiano, o seu dia a dia, mas de uma forma que essa mensagem do Evangelho não seja corrompida, ela se mantenha na verdade, na sua essência, no seu fundamento. Depois o autor também segue dizendo, irmão, sobre um breve histórico do termo contextualização. Ele diz que provavelmente aqui o termo contextualização, os irmãos quiserem acompanhar, está na página de número 109, ele tenha sido usado pela primeira vez em 1972 pelo taiwanês Chok-Koi, creio que seja isso, uma das figuras mais importantes na formação do Conselho Mundial de Igrejas. Ele segue dizendo também que esse Fundo de Educação Teológica do Conselho Mundial de Igrejas, CMI, foi a primeira organização a usar esse novo termo e aplicá-lo à missão. No entanto, o primeiro trabalho realizado sob esse título causou sérias preocupações. No espaço do pensamento teológico existencial de Rudolf Bultmann, que continuava exercendo grande influência na década de 70, e de Ernest Käsemann, teólogo ligado ao CMI, insistiram que o próprio Novo Testamento era amplamente adaptado a uma cosmovisão helenística sem validade duradoura. Cristãos tinham liberdade de identificar de qualquer maneira que fosse adequada à sua cultura qual era a tônica interior da revelação cristã e descartar ou adaptar o restante. Essa abordagem, a contextualização, pressupõe que tanto o texto, a Bíblia, quanto o contexto, a cultura, são relativamente e igualmente dotados de autoridade. Texto e contexto se relacionavam aqui e se encaixavam à cultura no momento e qualquer aspecto da fé cristã, a divindade de Cristo, a trindade de Deus, a graça como fundamento do Evangelho, ele podia ser descartado ou receber conteúdo radicalmente novo, dependendo do ambiente cultural em questão. Então, essa teologia aqui, esse exemplo aqui experimentado nessa ocasião, ela se tratava de uma grande ironia de enormes proporções, tá? A contextualização baseada na ideia de uma Bíblia sem autoridade, ela é oriunda de perspectivas de teológicos ocidentais modernos que abraçaram o ceticismo do minonismo europeu em relação ao miraculoso e ao sobrenatural. Resultado, novamente, foi a superadaptação da fé cristã à cultura. Ou seja, a fé cristã, a palavra de Deus, ela não pode ser adaptada à cultura. Ela tem que desafiar a cultura. Ela tem que vir para desafiar a cultura e não ser adaptada à cultura. A autoridade da Bíblia, ela não se pressupõe à cultura, aos hábitos, à medida que as pessoas vivem o seu cotidiano, o seu dia a dia. E descartar aqui o objeto da graça, a divindade de Cristo, a trindade de Deus, para receber um conteúdo radicalmente novo, dependendo do ambiente cultural em questão, é uma grande ironia, é um grande erro que foi trabalhado aqui na ocasião, que foi experimentado na ocasião. A contextualização ela não pode ser oriunda de perspectiva de teológicos ocidentais, modernos, que
com base no resultado disso tudo, levam o povo a uma relação miraculosa ou sobrenatural, né? A fé cristã, o evangelho, ele está acima da cultura, ele vem para desafiar a cultura. Ele deve ser adaptado dentro desse contexto, mas sem perder sua essência, seu valor, como nós já dissemos aqui. O autor segue na lição e agora, dentro do tópico número 2, ele fala sobre o perigo dessa contextualização. Ele diz que o termo contextualização inquieta muitas pessoas nos círculos teológicos conservadores. Ele começa aqui fazendo uma abordagem entre a relação entre o cristianismo e a cultura moderna. Na página número 111, ele traz uma pergunta bem no meio do parágrafo: o cristianismo poderia perdurar em uma era científica? Esse é um problema que o liberalismo atual procura resolver, admitindo que possam surgir objeções científicas contra as particularidades da religião cristã, contra as doutrinas cristãs sobre a pessoa de Cristo, sobre a redenção por intermédio de sua morte e ressurreição. O teólogo liberal busca resgatar alguns dos princípios gerais da religião, dos quais essas particularidades são vistas como meros símbolos temporários, e considera esses princípios gerais a essência do cristianismo. Ele segue dizendo que o cristianismo liberal adaptou-se à cultura quando deveria desafiá-la, para tornar o cristianismo, assim pensavam, agradável à sociedade moderna. Os líderes do cristianismo liberal redefiniram toda a doutrina com contornos naturalistas. E daí o grande erro, irmãos, nesses contornos naturalistas, quando redefiniram toda a doutrina, eles tinham como base, nessa versão reformulada do cristianismo, que a Bíblia estava repleta de sabedoria divina, mas isso não quer dizer que seja inerrante. Era um documento humano que continha erros e contradições. Diziam também que Jesus é o Filho de Deus, mas isso não quer dizer que seja o Filho divino e preexistente de Deus. Foi simplesmente um homem extraordinário, impregnado do Espírito Santo de Deus. Diziam também que a morte de Jesus não é acontecimento cósmico que aplaca a ira de Deus, mas um exemplo de amor sacrificial que transforma e nos comove com o seu exemplo. Diziam também que tornar-se cristão não exigia o ato sobrenatural do novo nascimento, significava seguir o exemplo de Jesus, obedecer aos ensinos do Sermão do Monte e viver uma vida de amor e de justiça. Então, olha o grande erro aqui experimentado por esse cristianismo liberal, que adaptou a cultura quando deveria desafiá-la, né? Quando pensavam que falar aquilo que a sociedade moderna queria ouvir seria exatamente a solução para aproximar as pessoas do Evangelho, mas distorceram totalmente a imagem, a verdade bíblica do Evangelho, quando colocaram todos esses valores aqui completamente contrários à mensagem bíblica, à palavra de Deus. Aí ele segue dizendo que se a expiação de Jesus não passa agora de um exemplo de vida a ser cristão, não é nascer de novo e sim viver como Jesus viveu, substituímos o evangelho cristão da salvação pela graça, por uma religião de salvação pelas boas obras. Então, se isso for distorcido, é simplesmente negar a vinda de Cristo, aquilo que Jesus fez por nós através da ação do Pai. O exemplo, a sua morte, a sua entrega, e substituindo isso por uma salvação por meio de obras. É negar o exemplo de Cristo, é deixar de lado o nascer de novo, o confessar, o se arrepender, o se entregar a Jesus e ser justificado simplesmente pelas boas obras realizadas. Então, no tópico de número 2, ele fala sobre os perigos dessa contextualização. Um alerta para todos nós hoje. Há a importância de contextualizarmos, de falarmos de uma forma clara, dentro de um contexto que a sociedade vive hoje,
mas não podemos ser liberal a ponto de deixar que a cultura não seja desafiada e que ela tome muitas vezes o lugar, a força do Evangelho, né? Seja mais forte do que a mensagem do Evangelho, que é verdadeiro, que é puro, que é irrevogável, irmãos. No tópico de número 3, na sequência, ele fala sobre a inevitabilidade da contextualização, né? Aqui ele fala de um paradoxo, né, que facilmente passa despercebido. O paradoxo relatado aqui diz que o fato de termos de exprimir uma verdade universal em determinado contexto cultural não significa que, de alguma forma, a verdade se perdeu ou se tornou menos universal. Ou seja, vou repetir, irmãos, o fato de termos de exprimir uma verdade universal em determinado contexto cultural não significa que, de alguma forma, a verdade se perdeu ou se tornou menos universal. De acordo aqui com D.A. Carson, a afirmação que ele traz é: embora nenhuma verdade que os seres humanos articulem possa jamais ser articulada, de modo que transcenda a cultura, isso não significa que a verdade assim articulada não transcenda essa cultura. Então, é interessante nós observarmos isso, né? Esse paradoxo aqui, falando sobre a inevitabilidade da contextualização. À medida que nós discorremos esse capítulo, nós veremos que é inevitável, de uma forma ou outra nós estaremos dentro de um contexto, estaremos contextualizando, ou a favor de um grupo ou a favor de outro, mas sendo receptivo um grupo ou a outro, mas de uma forma ou de outra estaremos contextualizando. Ele segue dizendo, dentro dessa afirmação, que em primeiro lugar, significa que não existe apenas uma única maneira de expressar a fé cristã ao mundo e às suas culturas. Apresentar o Evangelho pode ser mais compreensível a algumas culturas e menos a outras, né? Então, o primeiro ponto que ele aborda aqui com relação a esse paradoxo, ele deixa claro que não existe uma forma, uma regra definida para podermos expressar a nossa fé, para apresentar o Evangelho à cultura, à sociedade, mas que de uma forma ou de outra será mais compreensível a algumas culturas e menos às outras. O segundo exemplo que ele traz embora não exista uma maneira cultural de expressar essas verdades do Evangelho, existe apenas um Evangelho verdadeiro, e as verdades do Evangelho não são produtos de determinada cultura, e elas julgam todas as culturas humanas. Então, apesar de não existir uma forma, né, para expressar esse Evangelho, existe apenas um Evangelho, irmãos, um Evangelho. E esse Evangelho, ele vem para julgar todas as culturas, todos os costumes, o nosso cotidiano, a nossa maneira de viver, nos levar a analisar, a refletir como estamos conduzindo a nossa vida. E nos levar dentro dessa reflexão a uma vida de arrependimento, a nos aproximar de Jesus, da verdade que é o Evangelho. Então, ele segue dizendo aqui nesse capítulo, o que devemos concluir disso, né? Se não existe um meio único e isento de contexto de apresentarmos o Evangelho, então a contextualização ela é inevitável. De uma forma ou de outra nós estaremos dentro de um contexto, né? Eu vejo que o segredo aqui é estarmos inseridos dentro desse contexto de uma forma prática, de uma forma objetiva, mas que a mensagem do Evangelho seja preservada, seja ali compartilhada na sua essência, na sua verdade. Aí, na página de número 114, ele traz uma reflexão aqui, irmãos. Assim que apresentar o Evangelho, você estará, sem dúvida nenhuma, fazendo-a de forma mais compreensível e acessível a algumas culturas e menos às outras, aquilo que nós estamos compartilhando com os irmãos. Depois ele segue dizendo, já na página de número 115, que a contextualização afeta a maneira de raciocinarmos, porque uma forma de apelo é persuasivo às pessoas de uma cultura, mas talvez não às de outra. Algumas pessoas são mais lógicas, outras mais intuitivas. Quando decidimos usar certo modo de persuasão e argumentação, inevitavelmente adaptaremos a mensagem mais a alguns tipos de pessoas do que a outros. Tão logo busquemos nos comunicar, automaticamente faremos
muitos tipos de escolhas culturais. Achei interessante aqui na revista o exemplo que ele traz aqui sobre a parábola do grão de mostarda. Tanto em Mateus como aqui em Lucas, ele fala sobre essa parábola, só que ele usa aqui dois exemplos diferentes, né, de onde essas sementes eram lançadas. Aqui no texto de Mateus 13:31, ele fala que essas sementes eram lançadas em campos, enquanto que em Lucas fala que essa semente era lançada em hortas. O interessante aqui é que ao observarmos a palavra de Deus, a gente observa que os judeus nunca plantavam mostarda em hortas, o autor deixa bem claro isso, mas sempre nos campos, ao passo que os gregos da bacia de Mediterrâneo faziam exatamente o contrário. Mas mudar a palavra aqui que Jesus usou em Marcos, não quer dizer de terra para chão, ou seja, de campo para horta, não quer dizer que há uma contradição. A mudança aqui é para beneficiar, para facilitar a compreensão simplesmente dos seus ouvintes. Não é algo que mude a substância do que quer se transmitir, ou seja, os evangelhos aqui semelhantes, sinópticos, continuam sendo semelhantes. O fato de que mudou ali o local onde foi semeado esse grão de mostarda, ele não tirou a importância dessa mensagem, ele não mudou a mensagem, não houve contradição aqui em anunciar essa palavra, né? Simplesmente mudou-se a forma aqui como se transmitiu, mas mantendo as verdades aqui do Evangelho, né? Então, fica bem claro aqui, irmãos, que é inevitável a contextualização nos nossos dias. De uma forma ou de outra, nós vamos estar contextualizados, vamos estar dentro de um contexto, vamos estar aplicando essa verdade dentro de um contexto. Eu vejo que o segredo aqui é entendermos isso para colocarmos em prática no nosso dia a dia, sermos o mais objetivo possível para expressarmos aqui a palavra de Deus, transmitirmos a palavra de Deus. Na sequência aqui, irmãos, o último capítulo aqui desse estudo, ele fala sobre o perigo da não contextualização, ou de acharmos que não contextualizamos, né? Ele diz que todo ministério que brota do Evangelho e toda a comunicação do Evangelho já estão profundamente adaptados a certa cultura. Então é importante contextualizar de modo consciente. E jamais pensamos de modo deliberado somos como contextualizar corretamente o ministério que brota do Evangelho em uma nova cultura. De forma inconsciente estaremos profundamente contextualizados a outra cultura. Então ele segue dizendo aqui, dentro do perigo da não contextualização ou de acharmos que não contextualizamos, que devemos pensar sobre isso, sobre essa importância de contextualizar. E segue dizendo também que a contextualização é um assunto de difícil compreensão, especialmente para membros de grupos sociais dominantes. Como as minorias étnicas têm de viver em duas culturas, na cultura dominante em suas próprias subculturas, é comum se tornarem perspectivas da grande influência da cultura sobre como percebemos as coisas, né? Achar que a mudança na maneira de pregar, cultuar ou ministrar é de alguma forma uma transigência em relação ao Evangelho, nós podemos estar fazendo exatamente aquilo que Jesus nos advertiu lá em Marcos 7:8, né? Quando que ele fala que a tradição dos homens não pode estar no mesmo nível da verdade bíblica, né? Então podemos colocar a tradição dos homens no mesmo nível da verdade bíblica. Esses versículos são interessantes, irmãos. Marcos 7:8. Vou estar lendo também o versículo de número 9, dentro que o autor está trazendo aqui. Diz assim: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E diz-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então, assim, a Bíblia, irmãos, ela é muito rica. O Evangelho, ele é vivo. A palavra de Deus, ela é viva. Pensar que
o modo como transmitimos a palavra de Deus, o modo tradicional que muitas vezes muitas igrejas tendem a permanecer, insistem em permanecer, vai mudar a mensagem do Evangelho, praticamente entrar nesse contexto aqui advertido por Jesus, é colocar a tradição dos homens no mesmo nível da verdade bíblica. Nós falamos aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós experimentamos, mas quando olhamos para a palavra de Deus no seu todo, na sua totalidade, aquilo que conhecemos é justamente aquilo que aprove a Deus nos revelar. Mas há muita riqueza na palavra de Deus, há muito ensino, há muito conhecimento que nós não experimentamos ainda. Então não podemos fazer com que a tradição, o tradicionalismo, hoje experimentado por muitas igrejas, atrapalhem, prejudiquem essa mensagem, que deve ser levada de forma clara, de forma objetiva, sendo adaptado aos costumes, à cultura experimentada pela comunidade, no contexto que estamos inseridos. Nós precisamos adaptar a mensagem a essa cultura, levando essa mensagem de uma forma clara, de uma forma objetiva, para o cotidiano, para o dia a dia desse povo, mas de uma forma que ela mantenha a sua essência, a sua verdade, de uma forma que ela faça, como eu já disse aqui, o pecador se arrepender, refletir sobre como está sendo conduzida a sua vida. Ele segue dizendo que essa abordagem cultural da pessoa em relação ao tempo, à expressão emocional, ao modo da transmissão, é venerada como a única maneira cristã de agir e viver. Isso acontece quando nós realizamos dessa forma. Ou seja, quando a abordagem cultural da pessoa em relação ao tempo e a expressão emocional, o modo de transmissão, é venerada como a única maneira de agir e de viver. Muitas vezes nós caímos no erro quando achamos que só nós conhecemos a verdade, ou quando pensamos que somos donos da razão, que a nossa palavra é o ponto final para todas as coisas. Muitas vezes, quando vamos evangelizar, como vamos falar da palavra de Deus, falamos uma linguagem que pode ser clara para as nossas vidas, por aquilo que já experimentamos, que já conhecemos, mas que seja obscuro, que nos chame a atenção. A mensagem não é objetiva a ponto de fazer as pessoas refletirem, a aceitar aquela mensagem. Ou seja, a mensagem pode ser bonita, pode ser com todo o seu conteúdo, mas a pessoa vai ouvir e simplesmente não vai fazer questão de observar, de interpretar aquilo, não vai entrar no seu coração essa mensagem, porque está sendo transmitida fora do seu cotidiano, da sua cultura, dos seus costumes, do seu dia a dia. Ele segue dizendo também que a falta da consciência cultural produz vida e ministérios cristãos distorcidos, crentes que vivem culturas individualistas. Aí cito o exemplo aqui dos Estados Unidos, que estão cegos à importância de viver em comunhão profunda e submeter à prestação de contas e disciplinas espirituais, né? Então, cita aqui o exemplo também de cristãos que ficam passando, pulando de igreja em igreja, mas não estabelecem nenhuma, porque são individualistas, não querem estar debaixo de uma disciplina espiritual, submeter à prestação de conta. Então, a falta dessa consciência cultural produz uma vida e ministério cristão distorcida. Então, hoje, tem muito cristão vivendo assim. Isso não está bom para mim, não está de acordo com a sua cultura, então ele não recebe essa mensagem, ele não se mantém em nenhuma igreja, não se afilia em nenhuma igreja e acaba passando de igrejas em igrejas. Então, o autor segue dizendo que essa incapacidade de enxergar a própria aculturação tem ainda outros resultados, né? Daí ele fala de alguns erros básicos aqui, que geralmente os pastores cometem, né? Os evangelistas cometem quando querem regurgitar, ou seja, colocar métodos e programas que geralmente o influenciaram pessoalmente, assim, acreditando que isso vai impactar ou vai trazer resultado dentro de uma comunidade,
dentro de uma sociedade. Então, depois de experimentar o impacto do ministério em uma parte do mundo, esses pastores pegam os programas e métodos do referido ministério, reproduzem tudo em outro lugar sem mudar praticamente nada, sem perceber que tornam-se guiados por métodos e programações e não pela teologia. Estão contextualizando sua expressão de ministério para eles mesmos e não para o público-alvo que desejam alcançar. Então, se nós incorrermos nesse erro de pensar que as nossas experiências pessoais é simplesmente o que se faz necessário para alcançarmos essas pessoas, não nos adaptarmos, não procurar estarmos contextualizando essa cultura ao nosso redor, nós podemos também incorrer nesse mesmo erro, de pensar que aquilo que ocorreu em determinado lugar tem a sua obrigatoriedade de também funcionar e dar certo em determinada região, em determinada localidade, em determinada cultura. Então o autor aqui deixa bem claro que nós não podemos perder, ou seja, a falta dessa consciência cultural pode trazer para a vida da igreja, do ministério cristão, distorcidos, né? Realmente fora do propósito da vontade de Deus. Ele traz um tema aqui muito importante aqui dentro da reflexão da lição, que se jamais pensamos de modo deliberado sobre como contextualizar corretamente o ministério que brota do Evangelho a uma nova cultura, de forma inconsciente estaremos profundamente contextualizados a outra cultura. Ou seja, de uma forma ou de outra, como nós dissemos aqui, nós vamos estar inseridos num contexto, numa cultura. Então, a reflexão que fica, irmãos, dentro do que foi abordado para nós nessa lição, é que todos nós contextualizamos, mas poucos pensamos seriamente sobre como estamos fazendo isso. Não devemos somente contextualizar, mas devemos também pensar como fazemos isso. Devemos tornar nossos processos de contextualizações visíveis e depois intencionais a nós e aos outros, né? Então, esse capítulo ele define contextualização como oferecer às pessoas respostas bíblicas que elas talvez não queiram ouvir de forma nenhuma. As perguntas sobre a vida, o que estão fazendo, na época e no lugar que se encontram, numa linguagem e em formas que compreendam, e por meio de apelos e argumentos, com a força que elas sejam capazes de sentir, ainda que no fim de tudo as rejeitem. Ou seja, levar realmente a verdade do Evangelho, né? Como nós dissemos aqui, de uma forma clara, de uma forma objetiva, mas de uma forma contextualizada. Pensar de uma forma séria, né? Como estamos fazendo isso, né? Não é pensar que somente contextualizamos quando estamos trazendo para as nossas experiências pessoais aquilo que nós experimentamos, mas devemos contextualizar quando pensamos que esse processo ele se torna visível, intencional a nós e também aos outros. É compartilhar das nossas experiências, mas respeitando a cultura na sociedade que estamos inseridos, procurando conhecer esses valores, aquilo que a sociedade tem vivenciado, experimentado no seu dia a dia, para que a mensagem do Evangelho ela se torne clara, ela se torne objetiva, ela venha com clareza, ela venha realmente alcançar esses corações. E o autor deixa bem claro aqui, irmãos, que não precisamos nos preocupar a contextualizar o Evangelho, a cultura, de uma forma que as pessoas vão receber essa mensagem. Porque a mensagem do Evangelho, ela vem para questionar essa cultura. A cultura de um povo, a fazê-lo refletir sobre a sua vida, aquilo que realmente tem sido a sua vida, a maneira como tem agido, como tem sido a sua convivência, o seu dia a dia, e levá-los a entender essa mensagem e a refletirem sobre a sua vida, a levarem essas pessoas a experimentarem realmente
uma conversão, uma vida de arrependimento. Então, não precisamos nos preocupar em agradar o nosso público-alvo, as pessoas que estaremos evangelizando, mas levar a mensagem do Evangelho de uma forma clara, de uma forma objetiva. Veja aqui 2 pontos importantes quando pensamos nisso. Primeiro, precisamos conhecer na sua totalidade, de uma forma íntegra, a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é capaz de desafiar esse contexto cultural onde estamos inseridos. E depois, procurar conhecer as pessoas que estaremos compartilhando, que estaremos evangelizando, conhecer a cultura, a nossa sociedade, conhecer os problemas, os desafios, ou seja, interagir de uma forma clara, de uma forma objetiva, aplicando o Evangelho, desafiando essa cultura a uma reflexão, a uma ponderação, a um exame pessoal de como estão conduzindo a sua vida, do que realmente tem feito, da forma como essas pessoas estão agindo e estão procedendo no seu dia a dia, no seu cotidiano. Espero que tenha sido claro, irmãos. Eu procurei assim ser o mais rápido possível. A lição ela é ampla, ela é bem extensa, ela traz muitos ensinamentos. A lição ela é muito rica. Então eu procurei resumir da forma mais clara, mais objetiva possível. Fica aqui o desafio para os irmãos que tiverem condição de adquirir esse livro. Ele é muito importante, ele é muito rico, ele traz muitos ensinamentos para a nossa vida, e à medida que nós tivermos esse material em mãos e tivermos condições de estarmos lendo antecipadamente as lições na sua sequência, com certeza será mais fácil a compreensão, né, o aprendizado por parte dos irmãos com relação aos estudos que serão ministrados. Hoje à noite teremos o culto presencial, da mesma forma como tem sido realizado, né, com limite de 25%, ou seja, numa totalidade de no máximo 70 pessoas participando. Os irmãos que puderem participar, a gente sempre traz a importância de estarmos vivendo em comunhão, né, de estarmos aqui juntos, celebrando a vitória que temos em Cristo, o amor, a liberdade, a comunhão entre os irmãos. Então, o modo presencial nos traz isso. Os irmãos que puderem participar antecipadamente, né, já agendem sua presença aqui através do WhatsApp ali, ou ligando para o pastor, né, para que, à medida que forem completado ali o número, então, ao chegarmos no número de 70, os irmãos poderão participar somente no próximo final de semana. E também será transmitido, né, como tem sido pelo aplicativo, né, pelo Facebook, como tem sido feito aí. A transmissão também será online para aqueles irmãos que não podem estar participando, não puderem estar aqui presencialmente, né, participando do culto hoje à noite. Lembrando que o culto começará às 19 horas, né, como aconteceu no domingo passado, né, nós estaremos dando sequência a esse horário, né, dentro da normalidade aí, daquilo que tem sido estabelecido pelos decretos. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos, para a gente estar encerrando. Na lição da próxima semana continuará sendo tratado o assunto sobre a contextualização do Evangelho, agora no capítulo 8, e esse tema será abordado até o capítulo de número 10. Oremos, irmãos. Pai, nós te louvamos pelo Deus maravilhoso que Tu és, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Pai. Te louvamos porque o Senhor tem sido fiel, tá, Pai, e tem nos abençoado de uma forma extraordinária. Te louvamos porque a verdade da Tua palavra, Pai, ela tem desafiado-nos a viver de uma forma diferente. Como a Tua palavra é rica, como a Tua palavra é viva, como ela é eficaz no nosso meio. Pai, estudos que são trazidos com base na Tua palavra, Pai, falam ricamente ao nosso coração, nos leva a pensarmos, a refletirmos sobre a importância, Pai, de nos prepararmos, de nos capacitarmos para transmitir esse Evangelho. Nos fazem refletir também sobre a importância, Pai, de vivermos esse Evangelho no nosso dia a dia, através do nosso testemunho,
através das nossas palavras, fazer com que pessoas possam experimentar essa verdade e assim sejam transformadas, venham passar pelo novo nascimento. Experimente, ó Pai, agora uma vida de transformação, de arrependimento na presença de Jesus. Pai, obrigado porque o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem trabalhado no meio da Tua igreja, no meio das nossas famílias. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui a tua mão poderosa tem, ó Pai, sustentado as nossas vidas. Nós te louvamos porque cremos no Teu cuidado, na Tua fidelidade, no amor eterno do Senhor sobre nós. Queremos pedir, Pai, que o Senhor esteja abençoando, ó Pai, o nosso domingo, esse dia que estaremos convívio familiar, que seja tempo de comunhão, de reflexão, que possamos meditar como o Senhor tem deixado, Pai, como ensino na Tua palavra, de dia e de noite. Porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos. Realmente, Pai, Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Pai, e nós queremos, ó Deus, aprender a cada dia mais com o Senhor, para que possamos realmente servir como um instrumento vivo nas Tuas mãos e ser bênção nas Tuas mãos, Pai. Ser canal de bênção. Podemos realmente levar essa verdade do Evangelho de uma forma clara, de uma forma objetiva, Pai. De uma forma que realmente as pessoas possam compreender, ó Pai, a nossa linguagem, Pai, essa expressão de amor, ó Pai, aquilo que nós temos experimentado na Tua presença. Abençoe as nossas famílias. Mais uma vez clamamos por aqueles que estão sofrendo, que perderam, Pai, os entes queridos, que têm sofrido com essa enfermidade também. Estende a Tua mão, Senhor. Estende a Tua mão de poder e graça, Pai, e nos abençoe. Pai, cuida dessas famílias, dê o consolo, a força, Pai, sustenta as nossas vidas. Pai, revigora as nossas forças, nos dá ânimo, nos dá alegria, nos dá o entusiasmo, a capacidade de enxergarmos um pouco além e entender que apesar das dificuldades, Tu és Deus e sempre serás. Pai, e nada foge ao Teu controle, ao Teu propósito. Nós Te louvamos por isso, ó Pai, nos alegramos na Tua presença e assim Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, irmãos.